Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Criar. Eu sou a Elis Melchior, sou estudante de Relações Públicas aqui da Universidade Federal de Santa Maria e estarei com vocês durante esse episódio. Pode criar, pode criar. Bem-vindos ao podcast do Distrito Criativo de Santa Maria. Pode criar! Nesse podcast a gente fala sobre economia criativa, cultura e identidade. Vamos trazer então um pouquinho nessa temporada sobre as áreas de atuação da economia criativa. E hoje temos aqui dois convidados muito especiais no nosso cenário local de Santa Maria. A dona Ruth, diretora-geral do Teatro 13 de Maio, e o professor Jason, do Teatro Por Que Não, o nosso representante do Espaço Victório Facim, certo? Peço então que vocês se apresentem, tragam um pouquinho da história de vocês, como que o teatro entra na vida de vocês e qual a importância que tem até hoje. Começo eu? Claro, por favor. Então tá, eu agradeço muito o convite para fazer parte desse podcast, né? E gostaria de dizer assim que muita gente nem sabe, mas eu sou farmacêutica. Tem nada que ver com a cultura. Formada, não aqui, me formei no Paraná, mas sempre fui ligada à área cultural em função de meus pais, né? Minha mãe que dirigiu o Teatro São Pedro muitos anos, né? Lá em Porto Alegre. E aí sempre tive ligada a essas partes da cultura. E quando eu estava para me aposentar aqui na Universidade Federal, desculpe, eu não me aposentei, eu estava trabalhando aqui, dei aula aqui no prédio 18, e aí sempre fazia parte de alguma área cultural, né? A gente fazia alguns eventos, criamos a PUSM, a Associação dos Professores de Santa Maria, criou um departamento cultural, me chamaram na época, e aí a gente fazia alguns eventos, né? Aqui, inclusive na universidade, no clube comercial, no clube caixeiral, porque não tinha ainda o nosso teatro em atividade. E aí, quando eu estava para me aposentar, me chamaram, né? A secretária de Cultura da época, aqui de Santa Maria, Maristela Moura, ela disse assim: Ruth, quem sabe tu aceita da gente criar uma associação dos amigos do teatro, 13 de maio, que era para a gente revitalizá-lo, né? Estava parado na época, e aí eu nunca fiz isso, mas tenho retaguarda, né? Pego os estatutos lá do Teatro São Pedro e vamos criar uma associação. E aí, então, nós fizemos uma coletiva grande, assim, uma comissão, e aí nós começamos a criar em 1900, a gente criou a associação em 1993, né? E aí fez a primeira gestão, eu dando aula ainda aqui com meus alunos, pesquisando, nada a ver com a cultura, mas começamos um belo movimento, né? E daí foi durante 93, 95, era um outro presidente, tinha um presidente que era ligado também à Unimed, ele era muito ligado à cultura, então ele assumiu a presidência, eu estava só num conselho, mas quando eu me aposentei, então, em 97, aí me convidaram e eu disse, bom, então, vamos lá, né? Então, agora eu estou desde 1997, quando a gente inaugurou o teatro, como diretora, né? Tentando levar ele. Que legal. Então, pois bem, eu sou de Rolante, uma cidade lá a 100 quilômetros de Porto Alegre, e Rolante tem um festival de teatro amador mais antigo em continuidade do estado, desde 94, 96, por aí. Então o teatro sempre esteve presente na minha vida, mas eu nunca pensei em fazer de fato, né? Eu comecei entrei, né, sou ator, sou formado aqui na FSM, mas eu vim para cá meio que por acaso, por uma série de coisas. Eu já tinha tentado fazer algumas coisas da minha vida, não tinha dado certo, lá nos 20 e poucos anos, 21, acho que era, eu acabei vindo para cá para tentar a faculdade. Passar um tempo aqui em Santa Maria, se não desse, voltava para Rolante, né? E me apaixonei mais, assim, pela arte, pelo teatro, e desde então procurei formas de continuar vivendo de arte, formas de levar na área da cultura, né, enquanto profissão. E a partir disso eu tive a gente fez um coletivo de artistas, eu e meus colegas, que era o Teatro Candeia, e a gente trabalhou junto ali até 2000, eu vim para cá em 2010, aqui em Santa Maria, e fiquei trabalhando com o Teatro Candeia até 2015. 2015, se eu não me engano. Então, mas nesse período, né, trabalhando, levando o espetáculo que a gente fazia na universidade para fora,
E em 2015 fui convidado pelo pessoal do Por Que Não, que são meus amigos desde que desde que eu tinha vindo para cá. E acompanhava, a gente era parceiro, amigo, fazia alguns trabalhos juntos e tal. Mas fui convidado a integrar o Teatro Por Que Não em 2015, que na época o Por Que Não já era gestor do Espaço Cultural Victório Fachin, que é um antigo Teatro do Tui, né, conhecido como Teatro do Tui. E desde então tô como gestor lá, integrante do Por Que Não, trabalhando isso desde 2015. Sim, só um contexto rápido, assim, o Por Que Não também, ele é formado por estudantes de artes cênicas aqui da UFSM e que teve essa vontade de levar o trabalho que era feito na universidade para fora e também já experimentar enquanto estudantes também, aproveitar esse tempo e achar os caminhos como profissionais da arte, profissionais da cultura, profissionais, né, para além da universidade. E desde então eles vêm experimentando, indo a festivais, produzindo os próprios eventos, os próprios espetáculos, e em 2012 foram convidados pelo TUI para ser gestores, né, ter essa parceria na gestão do Espaço Cultural Victório Fachin. E é isso, desde então a gente está apresentando lá, fazendo projeto, curso de teatro e isso aí. Fazem Sim. lá no teatro. E a gente faz enquanto grupo, enquanto a gente vai para vários lugares, e um dos nossos principais lugares de Santa Maria é o Teatro 3 de Maio, que a gente vai levando tanto os espetáculos nossos, profissionais, quanto do nosso curso de teatro, a gente apresenta lá. Então... E tu também faz muito luz também Ah, pra sim. gente. Ele não é só ator, né? Daí entra um pouco quando a gente vai trabalhar com teatro no interior, a gente acaba lidando muito com essa dinâmica de produção, de fazer parte técnica. O Teatro Por Que Não é composto por 7 integrantes e todos nós fazemos de tudo um pouco. Redes sociais, iluminação, som para espetáculo, atuamos, dirigimos, somos professores. Maquiagem, figurino, cenário. Então, assim, tudo que tem que fazer para a coisa funcionar, a gente faz e tenta dar certo e vai. E o 13 é um dos lugares que a gente apresenta assim constantemente. A gente ocupa tanto enquanto profissionais quanto com os nossos alunos no curso de teatro. É, muito legal. Legal isso, é justamente sobre isso que a gente quer falar, né? Onde vocês enxergam, então, que o teatro movimenta a nossa economia, a nossa cidade, seja culturalmente, em patrimônio? Eu vou dizer uma coisa que, desde que eu estou frente ao teatro, por exemplo, de teatro também, mas eu vejo isso muito na dança. Noto muito, assim, desde que eu estou frente ao teatro, né, nesses 27 anos, que quando a gente abriu, claro, não tinha ainda um espaço, né, assim, completo, né, com todo o rudimento e toda a parte cênica, né? E aí muita gente começou a formar grupos. Eu achei isso muito interessante, principalmente da área da dança, né? Tinha aqueles grupos da Ivone Freire, né? Tinha outro da Royale, que também começou na mesma época que a gente, mas de repente começaram a se criar os grupos, né? Porque aí eles sabiam que eles tinham um espaço para se apresentar, e todo mundo sempre queria se apresentar no teatro, né? Porque era um espaço que tinha tudo montado e pronto. E aí a gente nota assim muito teatro também, né? Curso assim, toda a área da artística, eu acho que aumentou bem depois que o teatro abriu as portas, né? Eu acho que isso é importante falar da área cultural, é que a gente necessita de espaços sobre o qual trabalhar, sobre lugares ao qual ocupar. Então, a abertura do Teatro 3 de Maio, ali no final dos anos 90, é importante para marcar essa presença enquanto um ponto de movimentação cultural, seja economicamente, seja de representatividade, seja de experimentação. Então, tanto o Teatro 3 de Maio quanto o Espaço Cultural, agora tem o Centro de Convenções, o Caixa Preta aqui na FSM, são espaços. Quanto mais espaço a gente tiver, mais oportunidade de ações simultâneas, paralelas, mais fomento a atividades a gente tem no município, e isso estimula tanto grupos, quanto público, quanto produtores, quanto, né, circulação de artistas de fora. O 3 de Maio recebe muitos artistas de fora, vem apresentar ali isso, né, há bastante tempo, tanto em projetos quanto em ações, né? Mas... Mais ou menos, né? né? Tá. Não, mas tem um Tinha uma histórico, época né? que vinha bastante, né, gente de fora e tal, mas agora também toda essa... a gente vê os artistas que vêm, eles não vêm mais pela bilheteria, né? Então, aí precisa de dinheiro, aí precisa de cachê,
Claro, nós temos as LICs, né? Não sei se a gente vai falar também disso, mas tudo isso fomenta bastante, né? Então, a Santa Maria tem esse espaço, tem esses articuladores, né, já há bastante tempo, seja nas diversas áreas, música, dança, teatro, performance, Literatura, literatura, exato. né? A área cultural de Santa Maria é muito latente, as próprias universidades, os próprios cursos, os movimentadores, essa articulação com bairros periféricos, ateliês periféricos, isso é bem latente em Santa Maria, e isso mobiliza tanto essa cultura mais central quanto essa cultura mais periférica e em consonância, assim. A gente tem projetos como a LIC que estimulam esse tipo de movimentação também, ou contrapartidas, ou movimentação de várias formas. Então, a economia, assim, da cultura em Santa Maria, ela é bem potente, bem ativa. Tem espaço para mais, né? A gente sempre sabe que tem por onde se desenvolver, mas entende que tem seus caminhos, seus momentos, assim como Dona Ruth falou que teve momentos, teve mais artistas de fora, a gente tem uma movimentação cultural de artistas novos, de grupos, de muitas vezes pessoas que se envolvem com um trabalho. Vou monto minha encenação na universidade, gosto dela, quero levar adiante, levar para lugares, experimentação com o público e tal, e se leva adiante, às vezes, não por um coletivo de trabalho contínuo, mas por aquela obra que aquelas pessoas estão trabalhando juntos e querem levar adiante, seja, né, um espetáculo de curso ou independente, o que for. Então, Santa Maria tem essa movimentação em diversos setores. Vamos aproveitar então que a gente começou a falar um pouquinho, né, sobre as políticas públicas, e eu queria saber um pouquinho de vocês, como que vocês enxergam esses editais de fomento? Já foi uma dificuldade antes, agora é um ponto positivo? Como é que tem sido essa questão também? Eu diria que a parte política, nós temos, graças a Deus, Santa Maria tem uma Secretaria de Cultura, né? Começa por aí, porque muita cidade do interior não tem, mas nós temos, e isso desde 1996, foi logo quando a gente começou, em 97 a gente inaugurou, e isso nos deu sempre muita força, né? Porque vocês todos sabem que o teatro é da prefeitura, né? Só que a prefeitura só paga a conta da luz e da água. O resto, toda a responsabilidade é nossa associação. Então, para fazer a manutenção, como dizia um ex-prefeito nosso, dizia, o Teatro 3 de Maio é a pérola da cidade, né? Porque cada vez que vinha um convidado, um desses empresários de fora, da Alemanha, da China, do Japão, sei de onde, ele levava para o teatro para mostrar. E, então, para manter o teatro funcionando, bem equipado, né? O Jason, que é ator lá, sabe, e tudo funcionando, a gente tem que ter dinheiro. E nós, com a nossa campanha Seja Sócia do teatro, né? Que, aliás, aproveito para convidar quem não é sócio, já se associa, paga R$ 45,00 por mês só, mas ajuda muito a gente, né? Que nós vivemos dos sócios para manter assim a base, né? E, claro que para manter o equipamento, comprar um Shure desses, comprar um equipamento de som, de luz, tudo que a gente sempre tem que estar atualizando, a gente precisa de dinheiro. E aí a gente vai pela LIC. Então, a nossa LIC municipal, que, graças a Deus, a gente tem, ela nos permite fazer sempre, como pessoa jurídica, 3 projetos, né? Então, nós temos todos os anos o manutenção e melhoria da infraestrutura do teatro, onde eu me sento com os nossos técnicos e digo o que precisa agora, esse ano, né? Claro que tu sabe, né, Geis, o nosso limite máximo é 80 mil para manutenção. Então, eu me sento com os guris e vejo o que está precisando. Um microfone Shure novo, um pedestal, um equipamento de luz e tal. E daí vem a parte de estrutura também, e aí a gente faz o projeto. E sempre eu consigo buscar, porque isso faz 27 anos que eu estou frente ao teatro. Então, eu já tenho aquelas empresas que a gente visita todos os anos. Em setembro, eu faço minha visita, levo um cartão de agradecimento e pergunto se eu posso contar com eles novamente. E sempre me disseram que sim. Então, quando eu faço o projeto, eu tenho que saber o que eu vou buscar de dinheiro e o que eu posso conseguir. Porque eu nunca sou assim de fazer... tinha gente que fazia de 200 mil, sei lá o quê, e captava 10. Não, se eu preciso captar 80, eu preciso saber se eu tenho esses 80, né? E depois a gente faz os musicais e o de teatro também, né? A gente tem
o Tributos, que a gente faz sempre, que agora mudou, porque antes a gente tinha um outro título, mas a gente faz. E aquele das janelas, eu vou contar para vocês isso. Quando começou a pandemia, a gente não podia botar ninguém dentro do teatro. Então, pensamos, como é que nós vamos fazer os eventos? Vamos botar os músicos, claro que teatro não dá, mas músico fica na janela e o povo fica na praça, né? Então, isso funcionou muito bem. A gente fez assim, ninguém podia ficar um do lado do outro, ficava tudo esparramado na praça, e assim a gente conseguia pagar os músicos, né? Porque os coitados, né, vocês artistas sempre sofreram muito durante a pandemia. E aí a gente tinha uma maneira de pagar através dos projetos, arte nas janelas, com os patrocinadores também. E isso funcionou muito bem, e o pessoal não deixou a gente parar, né, de fazer depois que a pandemia terminou. Não, tem que continuar, então vamos continuar. Então a gente ainda tem esse. E são esses os 3 dos nossos projetos que a gente faz através da LIC municipal, né? Tem também o do estado, né, que vocês também acho que entram. Mais ou menos, a gente... As leis de incentivo, os editais de lei de incentivo, eles têm suas burocracias próprias, a lei de incentivo maior, digamos assim, de imposto à lei Rouanet, né, que foi muito atacada ali durante o último governo, toda essa série de desinformações sobre ela. Então, isso acaba desestruturando uma série de ações que vêm, né, na sequência, as próprias LICs estaduais, as LICs municipais. Como a dona Ruth falou, Santa Maria foi bem estruturada há bastante tempo. Tem sua Secretaria de Cultura, sua lei de incentivo à cultura estruturada há bastante tempo, o Conselho de Cultura, que articula isso também com a sociedade, e agora vem tendo esses outros fomentos com o Fundo de Cultura. Então, é uma cidade que ela tem uma movimentação estruturada dentro do setor cultural do âmbito público, né? E nós, lá do espaço cultural e do Porquê Não, a gente também faz ali basicamente ações de programação, tanto no nosso teatro, mas diferente do 13 de maio, nós somos um grupo de teatro também, então a gente tem essas ações que vai para além do nosso espaço físico, né? No espaço que a gente é gestor, então temos ações de levar espetáculos para escolas públicas, temos levado praças, tanto centrais ou espaços públicos no geral. A gente apresentou na Praça Aldair Marinho, ali na frente do 13, já apresentamos na Brick da Vila Belga. E muitos desses projetos vão tanto pela lei de incentivo municipal, quanto a gente tem também um festival de teatro, que é o Entreveiro. A gente teve a 2ª edição ano passado, que é financiado pela lei Rouanet. Temos alguns outros projetos também que procuramos. Assim, a gente tem um modus operandi um pouquinho diferente do 13, que a gente vai arriscando e vendo onde a gente consegue buscar patrocínio. A gente propôs o projeto pela lei Rouanet, passou anos captando para tentar fazer um festival. Temos um edital de circulação no nosso espetáculo Amores aos Montes, que é para praças, lugares públicos, que também passou algum tempo captando para chegar num valor ok para isso, sei lá, um projeto de 100 mil, conseguimos captar 30, porque também é um tipo de experimentação nossa para ver, chegar nas empresas, conversar, buscar, até porque o nível de empresa que consegue apoiar a Lei Rouanet é diferente, né? É muito diferente. Muito diferente. Tem então... que ser aquele lucro real, Isso, a maioria não tem, é presumível. Eu sei que a Lei Rouanet é bem complicada. As questões burocráticas, sim, imensas. E a lei do incentivo cultural do Estado, ela também tem os seus prós e contras, mas também tem um nível de burocracia. Afinal, é interessante ter, porque é um dinheiro público, um dinheiro que é nosso, que a gente precisa saber o que tem que ser gastado, não pode ser desvirtuado e tudo mais. Então, é importante ter um nível de burocracia. Mas isso, pegando também esse ponto, desdobrando para outros lugares, outros editais de fomento público, tanto de prêmio quanto de captação, né, essas de isenção de imposto, elas... pelo nível da burocracia, elas tendem a ser menos acessíveis, menos de fomento, elas tendem a ser mais difíceis. Aqueles produtores que estão iniciando, periféricos, ou que não têm essa base de escrita, né, de experiência em projetos grandes para conseguir acessar. Então, quem está iniciando é uma jornada longa até conseguir entender e aplicar, né, escrever projetos, ser aprovado. Daí, por exemplo, na LIC, tu escreve, é aprovado, tu ainda tem que ir na empresa conversar. Imagino que nos primeiros anos a Dona Ruth talvez tenha sido mais difícil, agora claro, acaba sendo sim. Um pouco mais fácil, né, que já tem mais contatos, mais empresas apoiadoras,
mas para quem está começando é uma peregrinação grande, é um movimento que ela precisa ser feito no tempo e precisa ser levado assim com cuidado, com atenção, para desenvolver essas parcerias e descobrindo, né, e tentando e seguindo. Mas então assim, essas leis de incentivo são extremamente importantes para esse incentivo, esse investimento na cultura. Precisa a cultura, ela não é só para pagar os artistas lá, ela é um mobilizador social, ela é algo para movimentar a sociedade, questionar, enfrentar, levar debates de uma forma mais profunda, ou pelo menos esse tom de entretenimento, de diversão, de satisfação a outros lugares. Não é a ideia das leis de incentivos, não é só ficar nos pontos centrais, é também circular, é dar acesso a essas pessoas, a esses artistas, as diversas formas, as mesmas oportunidades que grandes artistas têm por outros caminhos. Então, E tem também a lei agora do Aldir Blanc, claro. O Paulo Gustavo, que também é outra maneira, outra oportunidade Exato. de muitos artistas. A Que aí gente- não precisa buscar o dinheiro vem. Vem nessa questão do prêmio, assim, a gente passou por esse problema grande que foi a pandemia, mas ela, apesar de todos os entraves do último governo, a gente conseguiu ter uma resistência, tanto dos articuladores políticos, articuladores culturais, para mobilizar esse dinheiro que estava parado tanto a primeira Aldir Blanc quanto a Paulo Gustavo, elas foram agora, né, está sendo um incentivo necessário para uma revitalização, para uma reorganização, e também a Aldir Blanc 1 primeiro ser esse auxílio necessário nesse momento de dificuldade. Agora a Aldir Blanc ela foi organizada e se estruturou como um plano de ação, um plano de cultura que vai ter um valor destinado para os próximos 4 anos. Então, tende a ser, nesses próximos 4 anos, um momento de grande incentivo, de grande mobilização cultural também, né? Muito legal a nossa conversa até agora. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho mais as atividades, então, que vocês realizam em cada espaço. Se puder falar um pouquinho lá do Espaço Cultural Victória Facim, acho que seria bem interessante. Então, o Espaço Cultural Victória Facim, ele é um movimento que vem, um sonho do Clênio Facim, que era o fundador do TUI, que é o grupo mais antigo do município em atividade contínua, está com 62 anos, então é uma história longa aí. E era uma luta também de ter esse espaço para além do Teatro 3 de Maio, onde os artistas pudessem ir com outra proposta, né? O Teatro 3 de Maio tem esse espaço maior, no sentido de melhor equipado, no questão de quantidade de pessoas, são 330 lugares. 335, Então daí o Espaço Cultural Victória Facim, que antes era conhecido como Teatro do TUI, né? Ele veio com essa proposta de ser um espaço um pouco menor, agora a gente está com 90 lugares lá, para ter uma movimentação de um pouco diferente, de uma forma um pouco mais alternativa, e também ser um espaço para o TUI, né, na época, de experimentação, de apresentar os seus trabalhos, de testar coisas. Então, um espaço de ensaio, de uma movimentação alternativa para além do Teatro 13 de Maio e o Teatro Caixa Preta, que era do FSM. Então, ter mais um outro lugar, né? E vocês dão aulas lá. Exato. Isso é a grande coisa que nós não podemos fazer lá, porque a gente não tem tempo, né? O espaço, daí em 2012, até o cliente teve que se afastar em função de saúde e veio a falecer agora recentemente, 2 anos atrás, mas ele... quando foi um espaço de movimentação, principalmente de espetáculos. Daí, em 2012, quando o Por Que Não foi lá, o espaço estava... Com a saída do Clênio, a manutenção ficou cada vez mais difícil, porque os demais atores do TUI tinham outros trabalhos, precisavam, né, outros caminhos para se manter. O Clênio era o principal motor do TUI, a principal pessoa que movimentava, articulava projetos, apresentação, né? Ele era uma máquina, não parava de trabalhar nunca. Então, ele... Com isso, teve uma grande mudança no grupo e as pessoas, na época, o TUI estava com 3, 4 pessoas, não estavam dando conta de manter as suas vidas e mais a manutenção do espaço, que é um espaço grande. Bom, a Dona Rita sabe que ter a manutenção de um espaço teatral, de um teatro, exige muito empenho, né? E o espaço passou por uma série de dificuldades, tanto econômicas quanto estruturais, precisava de uma série de reformas, e o TUI
convidou o Teatro Por Que Não, que na época tinha 8 integrantes e que locava, um dos grupos que mais locava o espaço para entrar na gestão e, tipo, mão de obra para levantar parede, trocar teto, pintar chão, de tudo. Então, a gente tem essa relação um pouco mais intensa e manual com o fazer e manutenção do teatro. E uma das coisas era, tipo, que outras formas, além dos espetáculos, porque na época tanto o TUI quanto Por Que Não, isso em 2012, 2013, não tinha essa organização de projetos culturais, era algo que a gente estava começando a pensar, a desenvolver, a investigar e como escrever, né, e tal, a questão de captação e tudo. Então, como a gente consegue dar uma manutenção e uma circulação de pessoas ali. Então, vamos pensar nesses espaços ociosos, nesse tempo ocioso, que não está apresentando, que é geralmente final de semana, para alguma coisa. O quê? É curso de teatro. Daí surgiu, Por Que Não, fez o curso de teatro também para dar essa manutenção e uma circulação além de uma formação de público. A gente acaba, muitas pessoas nos conhecem o espaço lá como através do curso, daí, nossa, vocês apresentam, daí começa a ver os espetáculos, daí começa a ir, daí começa a fazer parte desse circuito mais intenso, desse circuito cultural, começa a frequentar mais o Teatro 13 de Maio, começa a ir na Concha, sabe? Então, começa a ter essa outra movimentação, muitas vezes a partir do curso. Então, a gente tem o curso há 10 anos, desde 2013, e lá já passou mais de 1.000 e poucos alunos, então tem uma movimentação bem bacana, que acabam se tornando nossos espectadores, que acabam frequentando outras, a gente acaba indicando coisas no 13, acaba indicando outros eventos aqui na cidade, o BRIC e tudo. Então é uma movimentação cultural intensa, é bem intensa. Exato. E vocês também têm convênio também com Portugal, né? Vocês sim. Têm atores. O Por Que Não, a gente foi convidado, assim, casou de ser convidado em 2011 para ir para Portugal, se não me engano, em 2012, se não me engano é isso, eu posso estar me confundindo nas datas e tal, para apresentar num festival lá no Periferias. E desde então a gente vai mantendo contato com alguns grupos. O Entreveiro, que é nosso festival de teatro, ele é um espaço de troca, de trazer esses grupos de Portugal e de outros países. A gente tem um contato no Uruguai, tem contatos em São Paulo, né, que não é outro país, mas é outro estado. Então, assim, Porto Alegre, essa ideia de uma movimentação cultural e Entreveiro ser esse espaço, esse festival que consegue ter um intercâmbio. Tempo, eu acho que esse intercâmbio tempo de intercâmbio bom, ali nesse momento, tanto em ações lá no nosso espaço quanto no 13. Então a gente tem uma movimentação cultural bem intensa, assim, tanto quanto grupo quanto enquanto espaço cultural, que agora a gente também está querendo investir cada vez mais nessa ideia do espaço, também como esse movimentador cultural, para além dos grupos, né, para além do TUI, do Por Que Não, esse espaço que recebe essa movimentação cultural. O Entreveiro acaba sendo um ponto para isso. E a gente também ocupa um monte o 13 de maio, né? Então, é isso aí, assim. Acho que falando um pouco do espaço Victória Facinha, é mais ou menos por aí. Me identifiquei com os alunos, né, que começam no curso e seguem todos. Sim, a gente tem Quantos semestres? Como é? Tu é aluna também? Sou aluna, né? E a gente faz as turmas livres, né, que é um semestre, e as anuais, que é de montagem, depois de ter feito 2 semestres de turmas livres. Assim, o curso ele é organizado para experimentar, as pessoas poderem experimentar coisas. Então, nos primeiros, a gente tem o curso livre e o curso de montagem. O livre é de meio de um semestre, né? E sempre a gente procura que os alunos variem os professores para ter essa experiência diferente, por mais que a gente dê o conteúdo parecido, a forma como a gente lida, a forma como a gente dá. Mas é só como ator, né? Como ator, não como ator. Iluminador. Não. Até porque essa parte técnica, ela exige um outro tipo de envolvimento. A gente dá algumas noções, mas não coloca a pessoa para operar, não perceber nem nada. Isso a gente faz. Quem sabe um dia. Que eu faço. Vamos na montagem, de repente a gente chama um ali para fazer iluminação. Porque daí, como demora, tem mais tempo, é 1 ano de processo, que daí é um espetáculo grande, tem elaboração de figurino, de cenário. Então, tem uma outro tipo de envolvimento. O curso livre é muito mais para experimentação, para testar o corpo, voz. Tem muitas pessoas que chegam lá travados, assim, tipo, eu sempre quero melhorar minha dicção, quero melhorar minha expressividade. Sim, talvez até para uma outra profissão, Exato, né? A gente recebe alguns advogados, querem testar coisas, psicólogos, professores. Então, a ideia de trabalhar a expressão, de se conhecer, de testar,
Tem pessoas que vão lá que são tão para apresentar o TCC e tem vergonha de falar, de expor as suas ideias e não sei o que, e vão lá para se conhecer um pouco mais, testar, sabe? Se Então, desinibir, né? exato. Então, o curso colabora nisso e, às vezes, por esse interesse da pessoa, ela acaba descobrindo todo um universo de cultura que tem aqui em Santa Maria por outros caminhos, sabe? É Então, verdade, isso é legal. Exatamente. Não, é muito legal e a gente conhece, tem um gostinho, a gente se apaixona, né? Não tem como. Eu queria então verdade. puxar um pouquinho para o nosso Distrito Centro-Gari. A senhora estava nos contando então um pouquinho da história de como vem o teatro Sim. relacionado a isso, né? Começou tudo em 1888, quando o João Daut Filho, que era um farmacêutico. Olha lá. Olha, ele era farmacêutico e teatrólogo, o que a Ruth não é. A Ruth é só farmacêutica. E gosta muito de teatro. Mas ele resolveu fazer um teatro em Santa Maria. Na época, Santa Maria tinha 20 mil pessoas, né? E por que ele era teatrólogo também? Porque vinham essas companhias pela estação férrea, né? Que é a nossa grande Gari, que vinha lá de eixo Rio-São Paulo para a Argentina e para Uruguai, e vinham se apresentando lá, né? E aí ele dizia, não, mas nós temos que ter um teatro. Então, foi quando ele fez o teatro, que nem luz tinha, em 1886. Ele começou em 1888 e deu o nome do 13 de maio. Muita gente, às vezes, nem sabe por quê, por causa da abolição da escravatura, né? E foi a Lei Áurea que a Princesa Isabel assinou, liberando os escravos. Aí, em homenagem a isso, ele deu o nome 13 de maio. E inaugurou em 1890. E aí ficou durante até 1915, João Daut Filho ficou lá comandando isso, fez uma associação que nem nós, né, se chamava Sociedade Dramática do 13 de maio, juntou alguns amigos para começar a juntar dinheiro. E aí, depois que ele foi embora para o Rio, por problemas particulares, a prefeitura adquiriu aquele teatro e transformou tudo menos teatro. Era clube de aviação, era fórum da cidade, isso tudo consta no nosso livro, né? E aí desvirtuou, e aí depois teve uma mudança, em 1940, 35, 40 mudou, e aí depois virou um centro cultural, que é a época, eu acho que ninguém era nascido aí, mas era um centro cultural que tinha embaixo a biblioteca, tinha um pequeno palco, né? Era bem diferente do que é. Então, quando a gente assumiu, a gente precisava, inclusive foi uma polêmica muito grande naquela época, chamaram a minha mãe lá do Teatro São Pedro, a Eva Sofer, para ver, o prefeito Evandro Ber chamou para dizer, dona Eva, estão querendo demolir esse prédio, que era o 13. O que a senhora nos diz? Ela disse, não deixem demolir o que é patrimônio histórico, pelo amor de Deus, façam o que eu fiz lá no Teatro São Pedro. Renova, faça o que precisa ser feito, dê o equipamento necessário, mas preserve a história da cidade. E aí foi porque estavam querendo fazer onde é a biblioteca e o arquivo, e iam demolir o 13 de maio para fazer lá o grande teatro, né? E aí foi, eu acho que foi um pouquinho a voz dela que não deixou, e aí resolveram, então, não, vamos preservar. E aí começou a obra, depois parou, Evandro Ber, inclusive, morreu, não viu o teatro pronto, mas aconteceu isso, que aí a gente assumiu e fizemos toda a reforma que era necessária fazer, né, para dar as condições de teatro, e estamos aí. Essa foi a história, mais ou menos, que tem contado aí no nosso livro também. Gente, conversa boa, a gente não quer que termine, né? Mas queria agradecer, então, pela participação de vocês, porque acredito que vocês trouxeram pontos muito importantes até para nossas reflexões quanto ao futuro, né? E queria isso, vocês querem deixar mais uma palavrinha de despedida? Para agradecer o pessoal que está nos ouvindo também. Sim, eu acho que foi muito bom. Agradecemos muito o convite de vocês. Espero que o pessoal que nos ouça e nos ouva goste. E dizer que é muito bom a gente falar em cultura, né? Nós que somos da área da cultura também, e dizer que a gente gostaria muito assim que mais incentivadores nos proporcionem assim possibilidades de entrar junto com a cultura, né? A gente sabe que a gente tem muitos empresários que ainda não se ativaram, né, do que pode ajudar, como é que pode ajudar. A gente tem toda
a parte de marketing depois, né? Vocês que são de relações públicas sabem o que pode ser feito. E, assim, convidar, né? Que toda a comunidade se engaje mais na parte da cultura e aproveite, porque a nossa cidade é uma cidade de cultura. Muito obrigada. Complementando isso que a dona Ruth falou, assim, agradecer bastante pela oportunidade, pela fala, e se desse, a gente ia ficar, assim, mais umas 2 horas, tranquilo, assim, isso só o início, acho que tem muito para ser debatido, ser discutido, ser pensado e também divulgado, assim, tanto de entendimento quanto de ações. Santa Maria realmente tem muita coisa acontecendo, é uma cidade com uma movimentação bem intensa em vários pontos, e acho que é importante a gente trazer esses debates e isso aí, pedir pro pessoal acompanhar, se quiser conhecer mais o trabalho tanto do Teatro Por Que Não, quanto do Teatro 13 de Maio, também tem as redes sociais ali, se quiserem conhecer um pouco do nosso espetáculo, nosso trabalho, tem em todas as redes sociais, @Teatro Por Que Não, e a gente também tem o nosso site, que é teatroporquenão.com.br. Se quiser dar uma passadinha lá, visitada, mensagem de oi, assim, um bom dia, o bom dia grupo, essas coisas, a gente tá aceitando. E é isso, gente. E assistir os espetáculos. Importantíssimo. Não é só online, não. Tem que estar lá, presencial, físico. Quero vocês lá na plateia. Teatro é contato, é conexão, né, dona Ruth? É isso aí. Então, muita energia. isso aí. Perfeito, Obrigada. gente. Muito obrigada pela participação Obrigado. novamente. Esse foi mais um episódio, então, do podcast Pode Criar. Nos siga nas redes sociais e fique atento aos próximos episódios, que vem muita coisa interessante por aí. Legal que nem foi esse, acho que não, né? Porque assim... Capaz, brincadeira, gente. Ai, que horror. Eu me senti tão... Eu achei isso vai ficar. Que climão! Climões à parte, esperamos vocês nos próximos episódios. E é isso aí, abraço, beijo, até a próxima. Pode criar.